Esse é o Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagem. E eu sou Igor Preciso, o apresentador desse programa. Hoje eu conversei com o Paulo e com a Gabi, do Caminhos por Terra. Eles moraram por quase um ano na Defender que eles montaram, a Olivia. E aí eles viajaram pelo Brasil e também pela América do Sul. E a gente conversou bastante nesse programa sobre os motivos que eles tiveram para tomar essa decisão de morar no carro e também sobre o início e fechamento de ciclos na nossa vida. Eu espero que vocês gostem desse papo. E se você não é inscrito no canal, já convido a se inscrever aqui, curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, interagir de alguma forma, porque daí o YouTube vai entender que esse aqui é um vídeo legal. Então, meus amigos, Gabi e Paulo, do Caminhos por Terra. Gabi, Paulo, obrigado por terem aceitado o convite para vir gravar um programa comigo hoje. Obrigado você. Todo fim é um recomeço, né? É um começo, de alguma forma. Como que vocês sentiram depois de estar quase um ano fora, voltar para essa cidade maravilhosa chamada São Paulo? Qual que é o sentimento? Na real, assim, o sentimento de depressão. Você quer a verdade? A verdade é... O primeiro sentimento é tristeza. Por estar longe da natureza, longe de um contato mais realista. Mas não tem saída, né? Tem que estar aqui nesse momento da vida. Mas acho que São Paulo, pra gente, ele é o meio, né? Ele não é o fim. Então é aproveitar a cidade e partir para um plano B aí para o futuro. Porque acho que, né, para contextualizar, acho que foi um choque, assim, quando a gente voltou, né, dessa pernada do Brasil, principalmente, quando a gente voltou para São Paulo, assim, foi um choque de realidade, acho que, né, a gente sentiu uma coisa assim, que cidade é essa? A paulista, não falando Mas assim, que cidade é essa? Um caos, a gente estava acostumado com tranquilidade, cidadezinha pequena, não tinha trânsito, a gente não se preocupava com nada. Aí a gente chegou, aí pegava um Uber para ir em algum lugar, o Uber, né, tipo, xingava, buzinava, e a gente, onde a gente tá? E é muito doido, porque não deu nenhum ano, assim, né, de viagem, deu quase isso, mas... E a gente desacostuma muito rápido, né, dessa realidade louca, assim. E aí foi... O pessoal fala que a gente acostuma rápido com a mudança para melhor, né? Para melhor, exatamente. Exato. Que foi o que aconteceu, né? No ano passado, eu fiquei 15 dias fora, quando eu fui pro Uruguai. 15 dias, não foi um mês, foi 15 dias, nem um ano. Quando eu voltei para cá, foi no começo de dezembro que eu cheguei aqui de volta em casa. Entre o começo de dezembro até Réveillon, eu não sei o que aconteceu na minha vida. Foram 3 semanas que parece que eu fiquei assim, em suspensão. Então. Eu atravessava a rua e aí o carro parava em cima da faixa, eu xingava o cara na cabeça, assim, né? Mas, porra, esse cara não parou na merda de cidade que eu tô vivendo. Então eu entendo Quer dizer, não entendo perfeitamente porque eu fiquei 15 dias, não fiquei quase um ano. Mas é um choque muito e assim, a gente agressivo. não... Durante toda a viagem, a gente não teve medo, assim, de assalto. A gente não sentiu medo em lugar nenhum, né? Porque Zero todo mundo tem um receio. preconceito, acho, de... vai viajar pelo Brasil, toma cuidado. O Brasil é perigoso, as estradas são ruins, pelo contrário. A gente não passou medo em lugar nenhum. Aí chegou aqui, a gente começou a ter medo. Porque aí tem medo de assalto, tem medo de roubar carro, tem medo de não sei o quê. Aí começaram a falar dos golpes no celular, não sei o quê. A gente começou a ter medo de novo. Muito louco, né? E a gente dormiu em praça, né? Dormiu em estacionamento aberto, de frente para a praia, sem nenhuma segurança. E a gente não se sentiu inseguro em nenhum momento, em nenhum instante. E que é uma coisa inédita para nós, que saímos de cidade grande, cheia de gente. Então foi um choque, é um choque atrás de outro choque quando chegamos aqui. E aí a sensação foi, a gente quer sair de São Paulo, né? São Paulo não nos pertence. Assim, a sensação eu não queria viver nisso mais, né? Tipo, mas a gente ainda tem um caminho pra chegar lá, né? Eu, minha vida inteira, morei em cidade grande, né? Morava em Guarulhos, morei em Osasco, e aqui em São Paulo eu tô há uns 6, 7 anos. É engraçado porque eu tô sentindo que meu ciclo em São Paulo tá se encerrando. Exato, essa sensação. A nossa frustração atual é a gente não sabe pra onde ir, assim, sabe? A gente não achou esse lugar, né? Vocês estão procurando cidade, campo, rural? A gente tá no critério, é não ter critério. Tá. Então a gente já foi. A gente pensa no... A hora que vocês chegarem em algum lugar, vocês vão sentir e vão saber que é ali. Então, estamos esperando um sinal, sinal, uma energia mais... Mas não chegou ainda. Mais diferente. A gente já foi pra praia, já foi pro interior. E chega, gosta, mas ainda não é aquele lugar. E por que vocês escolheram a Defender? Vamos entrar em assuntos polêmicos, porque eu sei que isso aqui cada um tem uma visão.
Ó, Quem escolheu foi ele, né, na verdade. Ó, a Defender, assim, eu acho que boa parte das pessoas que acabam comprando compram por terem tido um sonho de ter uma Defender. Então Sim, eu olhava porque aquele carro... Se você for pensar só no racional mesmo, eu acho que essa porcentagem de pessoas que tem uma Defender diminui, talvez. Eu acho que aumenta, né? Talvez esse seja o primeiro ponto Ele é um de discórdia. apaixonado. Eu quero colocar um adesivo na minha Defender, que o pessoal... Alguém mandou pra mim esses dias aí falando assim, agora que você tá numa fase que você tá falando mal de Defender. Não, exato. Era aquele One Life, não gaste sua vida consertando a Defender. Não, esse adesivo tá equivocado em diversas formas. A gente pode ter um podcast só para falar disso. Mas eu tinha aquele sonho, eu olhava o carro e achava maravilhoso, né? Aquelas curvas quadradas, né? Se é que você me entende. E sempre ficava com aquilo na cabeça. Esse carro ele tem um ar de liberdade, um ar de uma vida mais leve... E eu quero ter esse carro. E aí a gente começou a pensar na viagem, quando começou a pandemia. E a minha única exigência foi, precisa ser uma Defender. Porque é 4x4, é um carro, é um ícone. E... Eu cheguei a cogitar, talvez uma van, né? Não sei o quê, porque tem mais conforto. Nossa, quase fui linchada, entendeu? Mentira. Não, da forma sutil que ele faz, ele Entendi. já ele é abriu advogado, aquela... né? Ele é advogado, Exato. então ele não me deixou sonhar nesse caminho, entendeu? Ele Entendi. já foi direcionou. Não, porque, bem, assim. cara, uma van, assim, com todo respeito à van, a gente tem amigos que tem van, a gente usou a van deles. Foi muito tem bom. amigos que tem van, é foda, né? A gente tomou banho da galera. A gente tomou banho na casa deles. E a van é muito legal. Mas eu nunca sonhei com uma van. Eu acho que hoje uma viagem de van seria até mais próximo do nosso dia a dia do que uma viagem com Defender. Sim. Mas eu não abriria a mão da Defender. Então, quando a gente teve a possibilidade de realizar esse sonho, na verdade eu, né? Aí eu falei, é agora que eu vou abraçar. E aí pesquisamos e em 2 meses a gente acabou encontrando a Olivia, que é a nossa Defender. É Olivia o nome? Olivia. Tem algum motivo? Nossa, foi meio assim... Nada a ver, na verdade. Mas tem, né? Sempre tem. Foi ele que inventou um dia que tinha sonhado que ia ter uma filha que chamava Olivia. Aí gastou o nome da filha com o carro. Falou alguns nomes além da Olivia, né? Aí eu falei, mas a gente nem sabe se vai ter filha. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu falei, né? De onde você tirou isso? Aí depois passou um mês, a gente comprou o carro e veio num verde, esse verde, não sei o quê. Aí eu não sei porquê, eu tinha visto o significado do nome Olivia, achei bonito, não sei o quê. Era meio aventureira, não sei o que lá. E aí, falei, verde oliva. Olivia. É mulher, a gente queria que fosse um nome feminino também. A minha também é mulher. Aí a gente achou legal. Mas foi isso, não tem muito... Entendi. Vocês gastaram o nome da filha de vocês agora exatamente. com o carro. Não, mas acho que uma coisa não exclui, se a gente tiver uma né? filha... Exclui. Vai ficar um pouco complicado dar nome de Olivia. Não, eu daria, é uma homenagem. Ela nem chegou e já está sendo homenageada. Você sabe que pela nossa cabeça passou dar o nome da nossa filha. Nossa filha, né? No futuro, se eventualmente a gente for ter filho. Mas aí a gente caiu nisso. Então, não, cara, não vai ser queimou. Porque vai ficar... não sei se a gente queimou, né? A gente queimou esse nome. Não, eu não sei ainda. O meu Dona Lourdes... Dona Lourdes não ia ser o nome da... É fantástico esse nome. É muito bom, ela parece Dona Lourdes, né? É. Mas é que não sei se eu deveria contar isso aqui, não. Mas, enfim. Foi um período que eu fiquei mais de um ano com o carro sem nome. Que eu não achava um nome. Eu sou meio chato pra dar nome nas coisas, né? Difícil, né? É difícil e é uma coisa importante dar nome. Sim. Agências cobram caríssimo pra dar nomes em produtos, em coisas assim, né? Não é uma coisa fácil. Fiquei mais de um ano pra dar um nome. E aí foi um período que minha avó tava morando aqui em casa. E minha avó é uma pessoa complicada. Né? E aí eu olhei pra Dona Lourdes, olhei pra minha avó e falei, as duas são velhas problemáticas. Tá ligado? Aquela velhinha que dá problema. E aí eu ia chamar de Dona Ana, que é o nome da minha avó. Mas aí pro resto da minha vida com a Defender, eu ia olhar pro carro e ia lembrar da minha avó. Exatamente. E não era uma coisa que eu queria. Tá. E aí eu comecei a pensar em nomes de senhoras eventualmente problemáticas. Aí veio Dona Lourdes na minha cabeça. Mas Dona Lourdes é simpático. A minha avó chamava Lourdes. Essa avó chamava Lourdes. Uma senhora super simpática, tranquila, né? Sim, super gente boa. Não é pela forma que vocês estão falando. Não, ela era muito verdade, um amor verdade. de pessoa, de verdade. Um amor mesmo. Maravilhosa.
Mas quando eu conheci a Dona Lourdes, eu falei, tem cara de Dona Lourdes. Não tem aquela cara de senhora Dona Lourdes? simpática, tranquila. Ela era um amor. Aquela vozinha que você quer abraçar. Aquela vozinha que você vê Não, na rua não e quer foi essa a abraçar. intenção do Igor, na verdade, mas Não. tudo bem. A minha Isso faz intenção foi parte. mais aquela senhorinha que você quer abraçar, mas na hora que você vai descer, tem um estribo que rasga a sua perna, porque tem uma lixa ali, entendeu? Não era o É que caso. você quer abraçar, mas tipo, vai. A minha avó, quando ela te abraça, ela vem com uma mão aqui por trás pra te abraçar e a outra tá aqui, ó. Ela te abraça e te empurra ao mesmo não, tempo. só Daí você é fica um meio... caso à parte, então. Opa, o que tá acontecendo? Não, a avó do Paulo era a avó que faz a comida. Que Delícia. acolhe a família. É uma coisa diferente. Mas a Dona Tá Lourdes... vendo, a Dona Lourdes também. Ela vai chegar nesse ponto. Eu já te expliquei. É. Você tem que conversar com ela, entender ali. Não, Vai dar mas certo. eu tô... Essa semana que eu vou pegar ela de volta, que tá na revisão elétrica, né? Tô fazendo tudo lá nela. Tem uns 2, 3 mecânicos que tinham falado que ia pegar fogo. Realmente, se você ver um emaranhado de coisas que tem nela, tinha nela. E aí eu vou pegar essa semana aqui, acho que vai ser um reencontro bom. Sim, é um recomeço. É. Olha lá, um recomeço. Continuando ainda no carro, aí vocês compraram um carro, ele já estava preparado para expedições, morar no carro? Tinha uma parte de motorhome ou não? Não, nada, não. Foi. Não, ele estava 100% original e bem revisado, né? Então a gente conseguiu encontrar um carro num estado muito bom de conservação. E aí a gente fez algumas adaptações ali na Defender, né? Para deixar ela mais redondinha na estrada. E aí começou a olhar o projeto do motorhome, o projeto interno. Mas aí também tinha uma situação que a gente queria sair logo para viajar. Tava na pandemia, Estava né? na pandemia. Isso foi quando? Pra A situar? gente comprou o carro gente em comprou final esse- de 20. Setembro de 20. E aí a gente ficou procurando lugar pra fazer o carro, porque a gente achava que a gente não tinha a menor condição de fazer a parte interna do carro. E aí a gente... A gente levou em novembro, Levou acho, em pra fazer, novembro né? e pegou em abril. Tá. Vocês deixaram um lugar que trabalha com isso, que faz É. a parte de motorhome. Aí, E que foi uma outra coisa muito legal de viajar de carro e esse tipo de viagem pelo Brasil e um pouco da Argentina, é que a gente começa a viagem numa perspectiva de que a gente não sabe fazer nada além daquilo que a gente estudou e se formou. Né? Mas nada em que sentido? tipo, a gente Não, jamais achou que poderia fazer a parte Ah. interna de um carro, só nós, assim. Só nós, Nunca exatamente. cogitou isso. Né? Então assim, putz, eu não sei fazer nada de marcenaria, então não vou me envolver num projeto para fazer. Então isso era o Paulo antes de uma viagem dessa. No meio da viagem e no meio daquela falta de rotina e de situações acontecendo, parou de funcionar alguma coisa. Então você vai lá e resolve. Então assim, hoje, né, com um pouco de experiência, a gente já falaria... um mês a gente faria, dois meses Seria a gente possível faria. fazer. Seria Seria possível, totalmente se quisesse possível. dedicar, estudar, fazer e tal. E um carro que atenderia a nossa expectativa, né? Mas era uma expectativa que, como a gente nunca viajou de carro, a gente também não conhecia. Então hoje, assim, né? A gente desmontaria tudo e começaria um projeto do zero para falar, isso aqui foi muito legal, vamos manter. Isso aqui não atendeu nada. Ele funcionou, atendeu, mas Sim. se fosse não era o ideal, né? Quando a Não gente era o começou a usar, a gente fala, putz, isso aqui Quando não... vocês contrataram esse serviço para montar e tal, qual que era a expectativa de vocês? Assim, tipo, vocês tinham noção que ia ser uma vida mais... Bom, claro que ia ser uma vida mais simples, mas tipo, o quão mais simples que foi, entendeu? A gente queria minimamente uma estrutura que desse o conforto de ter uma pia, ter uma geladeira, ter um lugar para guardar as coisas. Era basicamente isso, um lugar para dormir, né? lugar Então pra a gente queria dormir. ter uma estrutura para fazer todas as nossas coisas, para sentir que a gente não dependeria de nada externo, né? Então a gente partiu daí. Mas a gente não tinha noção de como era viver na prática nisso. Então, assim, coisas pequenas. Não é que... Por isso que a gente fala que atendeu, né? Mas, assim, Sim. sei lá, o espaço da cama interna seria diferente, a altura do banco. Porque na hora que você tá ali, que você percebe que essas pequenas coisas vão incomodando, porque o espaço é muito pequeno. São 3 metros quadrados. Né? É muito pouco. Então, você começa a perceber, nossa, isso aqui, se fosse um pouquinho maior a cuba da pia, nossa, não espirraria água no chão toda hora que vai lavar a louça, né? Esses E detalhes. depois de, assim, tipo, sei lá, 2 semanas que vocês estavam morando no carro, como que vocês estavam se sentindo? Tava, tipo, beleza, era 2 isso que vocês semanas é estavam? muito ou tava... ainda. Nem, 2 semanas é super tranquilo. Não, vai ser super tranquilo? tranquilo assim, mas ainda tá naquela novidade, né? eu Porque é acho. novidade, porque nada te incomoda.
Né? Que ainda é novo. Você tá vivendo aquele entusiasmo, né? De fazer algo inédito, algo novo. E se descobrir, acho que também quando a gente caiu na estrada, a gente se colocou nesse cenário de experimentar coisas inéditas, coisas novas. Então, experimentar o carro era uma delas. Não adianta a gente começar a viagem com um mês e começar a reclamar, é apertado, isso aqui não é legal. Então, a viagem ia ser meio que algo para dar um check, não era o que a gente queria também. Aí depois de um mês, 2, sei lá, 3 meses talvez, não sei. E aí você começa a perceber mais essas coisas, né? Que aí tá lá no dia a dia, na rotina, e todo dia você tá usando aquilo. Aí você começa a perceber, putz, isso aqui tá muito, né? Não tá confortável, isso aqui tá muito apertado, isso aqui tá muito, né? Acho que é assim, né? No começo é tudo legal, depois... E o que é legal, assim, interessante também é que algo que te incomoda com um mês, por exemplo, no segundo mês não vai te incomodar, outra coisa vai te incomodar. Então, por exemplo, a gente ficou 3 meses tomando banho frio. O começo você quer chorar, né? Eu tomo banho super quente, então era algo assim, putz, banho frio. No final do 4º mês, eu já tava maravilhado com o banho frio. Nem ligava, então você vai se adaptando, né? Aquilo que e olha que vocês começaram pro Ushuaia, né? Não, não, porque a minha tolerância ao frio é tipo começaram 0. Começaram pela Patagônia, no inverno, tomando banho frio. Mas a gente foi em julho pra Chapada dos Veadeiros. Então, e lá era banho frio também. E à noite esfriava, em julho lá. Então... Mas até uma coisa simples, né, de adaptação. Primeiro dia a gente tomou banho um pouco mais tarde. Aí a gente falou, não dá, tá já tem frio, vento, tá frio. Então vamos antecipar. Aí no segundo dia era um banho num horário e numa temperatura bem mais confortável. Então a viagem é muito legal, porque você tenta fazer algumas coisas básicas e você não vai... repara no dia a dia, né? E você vai a todo tempo mudando aquilo e o seu corpo vai pedindo aquilo, outra coisa. Você vai se adaptando à natureza, né? Isso. Que não é mais o seu horário do banho. Por exemplo, eu quero tomar banho aqui 2 horas da manhã no inverno. Aí eu, né, mulher, seca o cabelo, tá tudo bem. Agora eu não. Quando a gente tava num lugar frio, eu nunca ia lavar o cabelo à noite, porque não tinha como secar o cabelo. Então, aí ia passar frio. Aí você tem que lavar de manhã quando tá sol. Então você vai se adaptando, né? Umas coisas assim que você não repara no dia a dia. Sabe uma coisa muito legal de sentir que fazia muito tempo que a gente não percebia? As estações do ano. Algo super simples. Vocês passaram quase o ano, vocês viram todas, né? Não, e assim, porque a gente, aqui na rotina de São Paulo, a gente está sempre dentro de algum lugar. Né? Então, você está ali, é casa, escritório, ou você vai para algum lugar, para casa de alguém. Então, você está sempre fechado. E você não sente ali o que é outono, o que é verão, o que é inverno, primavera... Porque você está sempre num ambiente controlado, né? E você está falando de clima, tal, de você ver também, tipo, no outono, acho que as vê folhas também, é caindo, diferente, tal. né? A paisagem vai mudando. Coisa que a gente não para reparar no dia a dia na cidade grande, né? Você não vê, assim, você não enxerga essas coisas. Isso que é o mais... acho que isso também que deu um pouco da tristeza do retorno, né? Essa coisa de você estar na natureza, de você ver a lua, você ver o sol nascer, você ver o sol se pôr, você ver a lua aparecer, você vendo aqui você não vê. Não vê. A gente chegou a ver até aquela Starlink do Elon Musk que a gente viu na Patagônia passando. No céu. Já viram os vídeos do pessoal achando que é OVNI? Sim. A gente não sabia quando a gente viu. Gente, o que é isso? Tá se mexendo no céu? Isso, eu não lembro se eu vi. Eu acho que eu não vi. Não, eu vi só satélite. Lá nas Três Pedras, quando a gente foi acampar, eu lembro de ter visto o satélite passando. Mas o Starlink eu acho que eu não vi. A gente viu lá na gente. A gente viu na Patagônia, porque tava... Um céu aquele jeito, né? Um céu totalmente iluminado, tava incrível. Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, né? Starlink é aquele projeto do Elon Musk de internet por satélite, né? E acho que agora não tem mais isso, né? Que os satélites já estão espalhados. Até onde eu sei. Mas quando eles estavam lançando esses satélites, em alguns momentos eles ficavam alinhados e dava pra ver da Terra a olho nu. Então, às vezes, você olhava pro céu assim e tinha lá, sei lá, 20 luzinhas alinhadas andando no céu. Exato. Isso, né? E, inclusive, é uma opção boa para quem está viajando ou vai começar a viajar de carro ou moto, algum meio de transporte, que essa é uma internet que funciona, que teoricamente a gente não conhece, mas teoricamente funciona muito bem na estrada, no dia a dia. Eles estão lançando agora
Tem o Starlink original, que é aquela antenona e tal. E eles lançaram, agora não, né? Já faz um tempo, o Starlink RV, que é o que você não precisa ter endereço fixo. Então é justamente pensando para essa galera que mora no carro, que vai viajar muito, então a anteninha é menor, você não precisa ter um ponto fixo. É realmente uma coisa muito legal para quem mora no carro e trabalha. E vocês dependem. Vamos agora entrar na parte prática, né? Vocês continuaram trabalhando? Eu não, né? Eu tava num período sabático. Vamos começar por você, então. Começar eu fui a privilegiada do casal, entendeu? Não, vamos começar com quem teve coragem. Bom, então, a gente... Na verdade, eu tava trabalhando loucamente antes da pandemia, assim, muito. Você trabalha com o quê? Ou trabalhava com o quê? Eu trabalhava no mundo corporativo, em multinacional e tal. E aí eu trabalhava demais, assim, muitas horas. Não, tava numa pegada já fazia alguns anos que não tinha muito vida, assim, né? Eu dediquei 100% ali ao trabalho, né? Tipo, chama mundo corporativo. Exato. Porque eles te fazem entrar nesse ritmo, assim, né? E aí eu cheguei em um determinado cargo, tipo, eu já era gerente, tinha uma equipe grande, não sei o quê. Tinha todos os benefícios do mundo corporativo, aquela coisa assim, né? Que eles vão dando umas coisas pra você sentir, né? Seduzida. Só que aí aquilo começou a não me fazer mais sentido, assim. Comecei a questionar tudo. Começou a bater a crise. A crise, né? Aquela crise de o que eu tô fazendo da minha vida. E aí foi um pouco sofrido nos últimos anos, assim. Eu tava num nível de estresse alto. Tava, acho que quase um burnout, assim. Mas não cheguei a parar completamente. Mas eu tava muito, assim, exausta. E aí eu falei, putz, eu preciso dar uma parada. Preciso de um tempo. Tipo, isso não vai... Não é possível que isso vai ser o futuro da minha vida, né? Preciso dar uma parada. Não pode ser só isso, não né? pode ser isso. Tipo, sabe assim, quando não é possível. E aí você fala, não, eu preciso de uma pausa, preciso dar uma resetada, preciso pensar o que eu vou fazer, mas não dá pra continuar desse jeito. Foi aí que veio a ideia de fazer um sabático, né? Eu joguei essa bomba, né? Tipo, vamos fazer um sabático. Plantou essa semente. Decidimos que iríamos fazer um sabático. E aí... Só que aí veio a pandemia. Então, cortou totalmente a ideia. A ideia era até viajar de mochilão pelo mundo e tal. E aí, depois que veio a pandemia, a gente repensou. Eu ainda fiquei trabalhando todo o ano de 2020. Daquele jeito que já era pra ter saído antes e tal, não saí. E aí, a gente mudou os planos, decidiu fazer uma viagem de carro, porque era viável num momento de fronteiras fechadas e que a gente achou que faria sentido, exato. E no fim a gente achou que poderia ser bem interessante, porque ia ter as nossas coisas, sabe? É meio que aquela coisa de ser sua casinha, então também te dá um pouco de segurança nesse sentido. Sei lá, aquelas coisas que você vai criando na cabeça, né? E aí foi isso, aí eu pedi demissão no final de 2020. É muito louco tomar essa decisão, né? Porque pra quem foi criada daquele jeito, né, tradicional, de que você tem que fazer uma carreira, você tem que estudar, daí você tem que fazer faculdade, você tem que fazer uma carreira, ser bem-sucedida. Tem um planinho ali pra fazer. Tem um plano pra seguir, eu tava seguindo nesse plano, né? E aí você cortar assim, né, de repente fazer esse rompimento, assim, é difícil. Aí depois que você toma a decisão, ainda dá aquela expectativa, mas pra mim, pelo menos, foi assim, tipo, a partir do momento que eu falei, que eu saí, mas assim, saiu um peso das minhas costas absurdo, né? Tipo... Até a fisionomia mudou. Na semana seguinte, ela tava com uma outra fisionomia, até a postura mais leve, assim, muito doido. Nossa, é muito louco. Parece que sai um peso mesmo das costas. Por quê, né? Por que a gente fica tanto tempo e... Assim, eu entendo que tem muita gente que gosta. Acabou. Ok, eu tenho amigos, tenho parentes, enfim, que tá nesse mundo corporativo e tá bem, né? Beleza. Eu acho que tá bem, sei lá. Tá cumprindo todos os checks dessa lista aqui, né? De crescer, fazer faculdade, casar, ter filho, morrer. Tá lá, cumprindo os cheques e estão felizes. Mas eu também sei que tem muita gente que não... Que tá nesse rolê, mas não quer Mas não tá feliz também, Eu recebi uma mensagem essa semana do cara falando assim... falando dos vídeos, né? Que ele assistiu os vídeos do canal. Aliás, se você tá só escutando esse podcast, que saiba que no canal do YouTube tem também os vídeos de viagem, né? Ele tava assistindo esses vídeos e falou que há 1 ano ele tava fazendo terapia para ser mais produtivo no trabalho. Agora ele tá fazendo terapia para sair do trabalho. Exatamente. Bom, mas eu comecei, há 1 ano antes de eu pedir demissão, eu comecei a fazer terapia
porque eu tava exausta, super estressada, só que aí o que aconteceu, né, nesse processo de terapia? Decidi sair, né? Louco, né? Achei que era só pra organizar ali a mente no trabalho, mas não era. Mas eu acho que a terapia é algo super importante para qualquer situação. Sim. Não, Assim, eu faço terapia desde pequena, há muito tempo. E até independente, né? Acho que a gente não tem que esperar acontecer algo para começar a terapia. A terapia vai ajudar, vai direcionar. Então, acho que é uma coisa que fortalece muito a gente como pessoa. Eu acho que ajuda a gente a a ser mais consciente das nossas decisões, principalmente, né? Da nossa vida, das nossas decisões, o que acontece. Você consegue ter mais consciência. É o conhecimento, né? Exatamente. Conhecimento. E, nossa, é muito bom. Façam terapia. Exato. Eu brinco quando... eu sei que né, você já descobriu pelo meu porte físico, mas eu fiz CrossFit por 2 anos. É que a jaqueta engana. A jaqueta engana, exatamente. Mas várias vezes assim eu saía do trabalho e ia pra terapia e eu falava, agora eu tô indo pro meu CrossFit mental. Porque é uma forma de se cuidar também, né? Não é só Com academia, certeza. Alimentação, é um cuidado diferente ali que tem que ter. Eu descobri a terapia tarde, assim. Foi quando eu comecei a namorar com a Lala, porque eu cheguei pra mim e falei, eu quero entender o rolê, porque ela é uma pessoa legal, quero passar bastante tempo com ela, e eu não quero fazer e cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Né? Então deixa eu me entender, né? Isso. Tinha isso e também um lance de parar de fumar, mas aí já é um outro rolê. É o buraco mais embaixo. Eu não parei de fumar com a terapia. Eu entendi o significado do cigarro, por exemplo. Eu não sei nem porque a gente entrou nesse, mas enfim. Mas ajudou em vários outros aspectos, né? Sim. Inclusive ajudou para parar de fumar também uns anos depois, sendo que eu parei. Enfim, eu me perdi nos pensamentos aqui. Budo, porque você foi fazer... Porque eu fui fazer terapia. Porque, enfim, eu tava falando que eu fiz e eu decidi isso. sair do emprego por causa disso. Mas eu acho que é isso, é mais pra gente entender o porquê que a gente tá ali. Então, por que a gente tá trabalhando no mundo corporativo e achando que tem que seguir aquele caminho bonitinho de ser alguém ali, tipo, cargo, né? Cargo e status. Só que assim, acho que eu vi muita gente que era feliz nisso, parecia feliz e tal, mas eu não sei, pra mim tem muito também eu nunca tive uma ambição muito assim de, eu quero ser, sei lá o que, Não, assim, queria só trabalhar e ter condição e tal, né, de conquistar as coisas. Mas aí, quando você chega em determinada posição ali, você começa a ver, cara, não tá fechando essa conta, porque... O pessoal acha que isso que é legal você chegar, mas na hora que você chega, ixi, Maria, não quero subir mais, né? Então eu não quero mais. Mais do que isso não vai fazer sentido, porque, enfim. Aí foi isso, assim. Então foi esse processo de muito autoconhecimento e de decidir sair e ficar um tempo fora, que pra mim, que era, né, foi educada numa coisa bem tradicional de seguir um caminhozinho padrão. Mas foi maravilhoso, porque aí foi um período de, liberdade mesmo, libertador, né? Foi, liberdade, total. exato. Libertador. Eu lembro exatamente o dia que eu pedi demissão do trabalho que eu tinha no mundo corporativo. Isso já faz bastante tempo, porque eu me formei e aí fiquei 5 anos trabalhando numa empresa. E aí depois montei agência, tive produtora e tal. Mas eu lembro do dia que eu pedi demissão. Que era um misto de... Não dá pra esquecer. Meu Deus, coisa maravilhosa que eu tô fazendo. Exato. E tipo, fudeu. E dá aquele frio na barriga do tipo, meu Deus, e depois? Tipo, eu preciso ganhar dinheiro, né? Porque ninguém vive sem ganhar dinheiro, né? ninguém. Nessa época eu já estava fazendo uns trabalhos como freelancer de design gráfico. É até uma história curiosa, né? Porque foi num período que eu estava muito fodido de dinheiro. E aí, eu parei numa padaria perto de Osasco, onde eu morava, para comprar cigarro. Olha só como as coisas estão se misturando. E aí eu peguei o folder da padaria, que era a pizzaria também, e falei, cara, quem que faz esse folder pra você que tá? Era horroroso, né, o folder. Aí ele falou, fulano e tal. Eu falei, você não quer que eu faça um melhor pra você? Ele falou, quero. Quanto você cobra? Eu falei, R$200. Eu falei, não, beleza, faz aí. Aí eu entrei no carro assim e falei, fazer R$200. Ele começou a chorar, porque tipo, ele tava sem dinheiro pra pagar a conta de luz, sabe? Essas fases. E aí eu falei, dá pra ganhar dinheiro por conta, olha só. Aí fiquei 1 ano nesse período de ter uma vida dupla, jornada dupla de trabalho. Meu primeiro cliente grande foi a Eurofarma. Eu ainda estava trabalhando na empresa. E aí, quando a Eurofarma começou a demandar mais, assim, foi, porra, agora beleza, dá para
dá pra sair, ficar um tempinho, se não acontecer nada lá, eu consigo outros clientes, sabe? Sim. E aí foi quando eu saí e comecei a trabalhar de casa. Aí eu fiquei trabalhando de casa por um tempo, aí montei a agência. E foi mais ou menos esse o rolê. Mas eu lembro exatamente do dia que eu saí, era em Alphaville esse trabalho. Eu saí, passei num posto de gasolina, comprei uma cerveja. E fui tomando, assim, atravessei a ponte de Carapicuíba lá, que era o caminho e tal. E, cara, é umas uma coisas sensação, que marcam demais, né? Exato. E é isso, dá esse medo de... Parece que depois que você sair, você não vai conseguir mais nada. Que você, sei lá, dá uma super insegurança, assim, Sim, né? muito. Então, por mais que tivesse essa coisa de sair, esse peso das costas, ao mesmo tempo, vira e mexe, vinha essa coisa. Ai, meu Deus, e depois? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir um emprego? E na prática... Como vai ser a volta? Vou voltar? Na prática, a vou... gente viu que... E, ó, olha que coisa maluca que eu vou falar. Isso foi em 2000 qualquer coisa, sei lá. não lembro exatamente o ano que foi. 2010, 2011. Já tem Já faz tempo. 10, 12 anos aí. E eu ainda tenho o sentimento que, tipo, cara, eu tô trabalhando por conta. Se não der certo, eu volto pro mundo corporativo. Porque no fim, sempre tem essa possibilidade. Sempre tem. Mas a sensação que eu tenho é que nunca tá dando certo. Ah. Entendeu? Ou seja, o certo, o que significa o certo. O que significa o certo, né? exato. E assim, não é falar que, tipo, eu não consigo viver da forma que eu quero viver. Eu tô vivendo da forma que eu quero viver. Mas eu tenho ainda é tão enraizado. É muito enraizado. É tão enraizado isso de você ter que cumprir os checklists. Sim. Que quando você tá, pô, tô vivendo há 12 anos, trabalhando por conta, sendo como freelancer, né? E eu ainda tenho esse sentimento. Cara, se amanhã, se isso não der certo, pô, tá dando certo por 10 anos. Exato. Entendeu? Olha que Mas é tão enraizado que eu acho que... Que prisão, né? Bom, mas é tão enraizado tanto que eu voltei a trabalhar, não exatamente com o que eu fazia, mas eu voltei a ser assalariada agora, entendeu? Então, não adianta, assim, tipo, eu não sou o exemplo da pessoa que largou tudo e né, foi fazer uma coisa totalmente diferente. Não, eu voltei numa coisa diferente, com todas as condições que eu me coloquei, que era o que eu precisava daqui pra frente. Mas eu não consegui abrir mão ainda de ter a certeza do salário no final do mês. E aí, esse é o meu próximo passo que eu tô trabalhando, é ir fazendo esse caminho para no futuro conseguir fazer essa transição. É o que eu gostaria muito de fazer. Mas eu não achei que era o momento agora. Eu achei que, pela nossa idade, sei lá, que eu precisava de mais um tempo ali produzindo um pouco mais para depois ter um conforto maior de fazer uma transição. Porque o que para mim é certo é que eu não vou continuar com isso para sempre. Isso para mim já é certo. E tem outra coisa que pega também, que eu já falei sobre esse termo algumas outras vezes aqui, que é a partir do momento que você sai desse rolê, do checklist, você é responsável por tudo que acontecer na sua vida. Isso. Nossa, isso é muito. Toma as rédeas, né? Você fala, cara, eu não tô sendo mais levada, eu que tenho que levar a coisa, eu que tenho que decidir o caminho, porque até então você tá sendo levado, né? Você entra no estágio, depois você segue a vida como ela te leva, não é você que escolheu. Se você é mandado embora, eventualmente, é seu chefe que te mandou embora. Exato. É sempre dependendo dos outros, né? A partir daí é você com você mesmo. Bom, continuando o papo coach aqui. E você, Paulo? Como que foi trabalhar na estrada? Você não saiu do seu emprego? Não saí. Acho que a gente vive situações diferentes, né? Eu gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço, gosto da empresa, gosto da galera. E é algo que, assim, eu tenho motivo para acordar e ir. Mas, ao mesmo tempo, eu também consegui equilibrar a minha vida de uma forma que me leve para o trabalho. Então eu tenho de fazer exercício, a própria terapia. Então eu consigo dividir a minha vida ali num esquema que fica agradável. Você não é sugado pelo trabalho? Eu tenho minhas responsabilidades, claro. Se eu precisar trabalhar em outros horários, eu vou trabalhar. Mas eu também tenho uma capacidade de sair do trabalho e meio que... Fechar, né? E fechar ali. Esquecer, eu levava pra casa, né? Eu não sou de levar pra casa. Óbvio, se eu tiver que trabalhar num final de semana, eu vou trabalhar, normal, tranquilo. Aliás, nem sei se é normal, nem sei se é tranquilo. Mas assim, eu vou fazer, mas eu desligo o computador e acabou. Entendi. Então, assim, não é algo que fica me consumindo ali fora no meu tempo de lazer, no meu tempo com a família, com a Gabi, com os amigos. Então eu tenho essa realidade um pouco diferente.
E aí também a gente também pensou um pouco na questão da viagem, porque eu estava fazendo uma pós que tinha um módulo internacional. E aí eu ia fazer uma parte desse módulo internacional nos Estados Unidos e a gente ia começar também essa viagem dali. Então foi algo também que deu para conciliar. E aí, né, a Gabi já explicou aí super claro. Bom, e aí a gente falou, pô, o carro tá pronto, né, e vamos embora. E assim, para falar a verdade, teve um lugar, né, que não teve conexão de internet, que foi a Teams, que é nos Lençóis Maranhenses. Mas a gente acabou pegando uma pousada lá, porque se chega lá ou de barco ou de 4x4, até daria para ir com o nosso carro. Mas aí a gente acabou pegando uma pousada e usei a internet da pousada. E então, assim, no Brasil todo a gente conseguiu ter conexão, consegui trabalhar, consegui fazer meu dia a dia, só que com uma diferença absurda. Eu acordava e ia pra praia. Eu almoçava, eu dava um mergulho no mar, voltava. 5 horas, 6 horas, meu dia acabou, eu tô tranquilo. A gente vai fazer uma caminhada, vai fazer alguma coisa, vai visitar algum lugar. Então, assim, trabalhar nessa realidade é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Então, a gente acordava, você tinha uma vista absurda, né? Da praia, ou de uma montanha, de uma cachoeira. Então, não tinha por que não estar bem ali. E a gente fez isso por todo esse período. E é muito engraçado, porque tem umas 2 semanas teve um evento do trabalho, eu falei lá um pouquinho e acabei falando da viagem. E todo mundo falou, mas você entrava nas reuniões, você entregou o que você tinha que entregar. Eu falei, sim, porque eu estava trabalhando. Só não estava trabalhando em São Paulo, ou dentro de um escritório, ou dentro de um apartamento. Mas eu estava fazendo tudo normal. E ainda mais que esses aplicativos de reunião online aí tiram um fundo e colocam um fundo corporativo, uma estante com livro. Uma estante, exatamente. Aí bate aquele vento no cabelo. A Gabi às vezes entrava no fundo, falava, dá um tchauzinho. Já invadi sem querer umas reuniões dele. Mas assim, deu super certo. Então, consegui trabalhar, consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer e assim, com certeza, né? Uma vista, uma realidade maravilhosa, né? Então, deu muito certo por causa disso. E até assim. Mais motivação, né, para trabalhar. Não, dá. E eu trabalhava com foco... Muito mais focado, Muito né? mais focado. Porque fazia um exercício, tomava um sol... Aí a gente comia bem, né? Então, peixe fresco, fruta, legume, tudo ali também, né? Não é algo que saiu do interior e veio para a cidade, sei lá, demorou quanto tempo. Sim. Então, assim, a gente melhorou até a nossa qualidade de alimentação. E isso refletiu tudo no nosso dia a dia, né? E aí, obviamente, do trabalho também. Falando em alimentação, em qualidade de alimentação, chegou a hora mais esperada desse programa. E hoje com uma novidade, hein? Que maravilha! Vamos falar dos nossos amigos da Cukrum. Olha aqui o tamanho do pacote que mandaram. Olha, o que será que coisa boa, hein? Vamos abrir aqui. Vamos ver. Eu sei que tem novidade aqui, hein? Olha, eu vim hoje pensando no Cukrum. Louco, eu já tô aguada pra experimentar esse negócio. Eu já sei até que tem que virar pra misturar o tempero. Temos aqui de tomate e orégano. Eles mandaram bastante de tomate e orégano e de... chocolate. A gente cacau mascavo. Esse aqui eles nunca tinham mandado antes. A gente é chocolatra. Aí eu falei pro João, João, tem como mandar aquele chocolate e tal, não sei o quê. Daí ele mandou esse aqui, ó. É de cacau mascavo. Olha. É maravilhoso. Eu imagino que vocês vão querer esse, né? É lógico. Vamos abrir os dois? Vamos fazer claro. Uma loucura gastronômica hoje aqui? É. Como que é, então? Pra agitar aqui pra... Como é que é? Pra abrir? Ó, pessoal. Crucrum. Vira de cabeça pra baixo. Olha, ele já aprendeu. Chacoalha aqui um pouquinho pra misturar o tempero. Tá sabendo, hein? Pra abrir também, ó, super prático. Gabi, por favor, faça Esse também tem que fazer? Esse aí não precisa. Porque já tá misturado. Esse aqui é outro rolê. É uma pipoca caramelizada com mascavo. O pessoal que conhecia a gente nesse ano sabe que a gente é muito do doce. A gente come doce todo dia. Bom. Muito bom. E aí, vou experimentar isso primeiro. Cukrum é o apoiador oficial aqui do podcast. É um snack de milho que é entre o piruá e a pipoca estourada. Os caras conseguiram desenvolver essa maravilha. É muito bom. Ele é crocante por fora e macio por dentro. Olha aí. Não é? Gente, aqui
Sem limites. Não, Você, é bom. você começa a comer, não para Olha, mais. vamos fazer uma coisa? Vocês podem continuar e eu vou Não, a gente quando pega essas coisas, a gente devora, né? É de Mas vocês. não, mas senão eu não consigo. Manda bala. Nossa, muito bom. Prova esse aqui. Delícia. O Modo Mato tem um cupom de desconto de 30%. O código é Modo Mato. Vocês podem comprar no site do Cucrum, que é cucrum.com.br. E entrar em contato também pelo Instagram deles, que tá aqui embaixo, @Cucrum. Tá aprovado? gostei mesmo. Isso aqui não é bom pra ter na estrada? Você tá viajando Nossa. do lado. Ó, Gente, isso aqui pra assistir um filme também. Isso aqui é bom demais. É o chocolate, né? Nossa senhora. Meu, muito bom. Pois é. Queremos levar. Pode jogar pra casa? Pode, é de vocês isso daí. Isso daí é de vocês. E é isso aí. Obrigado, Caio. Obrigado pro João pela parceria. E como um Cucrum. Bom, Nossa, é muito bom. é saudável também, não tem um monte de Gostamos conservantes dessas e coisas, porcarias. hein? Eu Nossa, é gosto muito disso. bom. Voltando ao assunto. A gente tava falando de trabalhar na estrada, né? Qual que foi o roteiro que vocês fizeram? Resumidamente, sim. Vocês saíram de São Paulo e aí? Quer falar? São Paulo, Chapada dos Veadeiros, Tocantins, ali Jalapão, Serra Gerais, e já entrando ali para o Depois Maranhão, né? sul do Carolina, Maranhão. e até Lençóis Maranhenses. E aí a gente desceu. O litoral, com algumas litoral. entradinhas, até a Bahia. E voltamos, mas antes a gente tinha feito Minas e Santa Catarina, antes de sair mesmo, né? Aí voltamos pra São Isso. Paulo, e depois passamos no final do ano na Argentina, que a gente fez a Ficamos super fora. travessia com os amigos lá com a Diantes e com Atorando. no Atorando. E a gente atravessou em 7 dias, né? Até a Patagônia. Acho que foi 7 dias, 7 né? dias até a Patagônia. Que foi uma aventura pra atravessar a Argentina até a Patagônia. E a gente fez até o norte da Argentina, né? Ficamos 40 dias na Argentina. Aí a gente voltou Legal. no finalzinho de janeiro. O que foi mais surpreendente da viagem? Não só de lugar, mas o que foi a maior surpresa para respostas separadas aí? Separadas? Porque... Sim. Lugar, pra mim, Lençóis Maranhenses, que era uma expectativa que eu já tinha. E pra mim foi maravilhoso, assim, uma coisa que eu até hoje fico, ai meu Deus, que lugar mais incrível. Então, de lugar foi isso. Mas por quê? Aqui não é só o lugar, eu quero saber o porquê das coisas. Né? Minha Eu acho curiosidade que, é essa. pra mim, porque é muito diferente do que a gente vê nos outros lugares, assim. Tipo, tem água, que a gente, né, nós dois gostamos bastante, mas assim, né, as lagoas, então você mergulha, tá calor, não sei o quê, o vento. Mas tem aquelas dunas que não tem fim, então você olha aquilo, assim, e você não vê o fim, é uma imensidão, é uma beleza, assim, impressionante. Muito fora do que a gente tá acostumado. Então, pra mim, foi, acho que o lugar mais, assim, que casou com o que acho que me impressiona de alguma maneira. A gente viu uma lua cheia nascendo, né? Um dia lá no final Sim. da tarde, junto com o sol se pondo, no meio das dunas. É incrível, assim. Agora, que é mais de surpreendente na viagem? Eu acho que é mais a forma que a gente se adapta, talvez. Pra mim foi um pouco surpreendente. Acho que as barreiras mentais que eu superei, talvez, na viagem. Tipo, a gente se colocar em situações que a gente não tá acostumado, né? A gente tá aqui, né? Tipo, o que é 5 anos você nem passaria pela sua cabeça. No prédio, Se sabe? tivesse, né? E aí você tá lá no meio do nada, vendo, sei lá, no Tocantins, assim, na Serra Gerais, que acho que foi um dos lugares também mais... Eu ia falar da Serra Gerais. também. que é bem assim, ainda não explorado. Então, é uma coisa bem ali da natureza. Então, você tá muito mais em contato com bicho, né? Ou com falta de conforto, falta até de coisa no supermercado, assim, do que a gente tá... Tinha nada fresco e tal. Então, a gente não sei, pra mim, essa coisa de se adaptar a tantas situações diferentes foi assim... De perder medos, talvez. Ou perder não, mas superar, sei lá, sabe? Tipo, teve o dia do ataque das aranhas, depois o dia da trilha com a cobrinha do lado. Coisas que eu não tava acostumada a fazer ainda, assim. E que depois você fala, não, mas tá tudo bem, assim. E pra você, Paulo? Pra mim, acho que de lugar foi Serra Gerais. É muito próximo com os Lençóis. Porque ali eles vivem uma realidade de praia de rio, né? Uhum. E você chega num lugar que você não imagina a beleza que é, a tranquilidade, a limpeza. E foi algo assim que me surpreendeu de Serra Gerais do começo ao fim. Você tem trilha, você tem essas praias de rio, né, os balneários ali, as prainhas. E então foi algo muito, muito gostoso e muito inédito para mim. E o outro lado também foi, acho que,
conhecer as pessoas, que parece que é batido, mas não é. E porque a viagem de carro ela te proporciona conhecer a pessoa, né? Não uma cultura de uma forma geral. Então, acho que a gente ficou numa pousada lá na Serra Gerais, por exemplo, que só a gente estava hospedado. Então, a dona da pousada ela fez um bolo pra gente e deu a chave da pousada. E aí ela falou do dia a dia dela, a rotina, o que ela faz, como a cidade está crescendo. Então deu uma noção ali para nós, para mim pelo menos, de... Poxa, essa pessoa vive uma realidade completamente diferente, né? E tem que ralar, e tem que, né, tá ralando ali, né? E vamos combinar que a gente vive uma vida de privilégios, né? De várias formas, né? E a gente enfrenta muito menos dificuldade do que esse pessoal. Então foi muito legal, assim, porque eu ter contato com essas culturas e culturas diferentes e pessoas completamente diferentes. Até estava lendo um livro outro dia e aí era um pouco sobre isso. E aí eu achei curioso porque o autor falou, né, que viajar você decanta a sua alma, né, você decanta a sua cultura. E ali, para mim, foi algo que me abriu como pessoa muito, assim. Então, quebrou muito, muito preconceito de desconhecido, né? De uma ignorância pura e simples. Então, acho que foi muito legal, assim, né? Acho que... eu tenho certeza que eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa muito melhor hoje com a viagem. Né? E a viagem, esse 1 ano de viagem, ele vai levar um efeito para a minha vida, para a nossa vida, assim, de longo prazo mesmo. Tem os filósofos que falam que a vida, na verdade, é baseada nos encontros que a gente tem, né, na vida. E acho que é muito isso, assim, os bons encontros que você vai fazendo ao longo das suas experiências que vão te trazendo... vão te preenchendo, né? Tipo, a vida é basicamente isso, assim, bons encontros que vão te trazendo outras perspectivas, outras, sei lá, você vai aprendendo, vai vivendo coisas diferentes, coisas novas, você vai entendendo o que é bom pra você, o que faz sentido pra você, o que é um valor importante pra você. São duas visões Acho que de os mundo, encontros, né, que te propiciam isso, não é a viagem, não é o lugar, né, só. Tipo, vou lá, vou conhecer o lugar e tal. É bonito, maravilhoso. Nossa, que lindo. Mas o que marca são os encontros, eu acho, né? Sim. Caminhando para o encerramento aqui, eu queria saber uma coisa, que é... Eu sinto que a viagem de vocês, ela se fechou muito bem. Eu não escutei até agora vocês falando que vocês morariam no carro de novo. Eu queria saber, vocês têm essa vontade de morar no carro de novo? Se não, por que não? A gente acabou meio que fechando o ciclo, assim, por vários motivos. De um motivo de trabalho, de voltar a trabalhar mesmo presencialmente também... E eu também já estava 1 ano e meio sem trabalhar, então eu já estava um pouco sentindo falta, assim, eu queria já voltar ativa, comecei a ficar meio entediada, assim, sabe? Então eu acho que eu queria voltar ativa de alguma maneira. Então a gente decidiu que a gente voltaria, né, para São Paulo e retomaria a vida, não igual ao que era antes, claro, mas, né, voltaria à vida um pouco mais tradicional. E aí, assim, morar no carro, na verdade, acho que nunca foi uma ideia real, assim, de morar. A gente fez do carro um meio da gente ter uma experiência diferente, né? Porque morar no carro é complexo. E principalmente num carro pequeno ali, né, com restrições não só de tamanho, mas de conforto, de um espaço para cada um também ter o seu momento ali de tranquilidade. Mas acho que a gente nunca realmente... Não era algo pra vida, assim, não vamos morar e, sei lá, até sem uma data definida. Na verdade, a gente sabia que ia ser um período, né? Sim. Entendi. E era uma forma, exatamente isso, era um meio de chegar onde a gente queria e ter experiências que a gente queria ter, mas não que seria um estilo de vida. Entendi. Então a Olivia tá à venda agora, tá na OLX. Você tá maluco. A Olivia não está à venda, a Olivia não entrará à venda. E uma pergunta que as pessoas fazem, né? Quantos quilômetros por litro a Olivia faz, né? E eu sempre falo, não importa os quilômetros por litro.
O que importa são os sorrisos por litro que ela proporciona. Olha As só. amizades Olha, por filósofo. litro. A gente que é Então, dono assim, de defender sempre acha um motivo para justificar a compra. Então, a gente tá aqui hoje por quê? Por causa da Olivia. Verdade. A gente se conheceu Né? por isso, A gente olha se lá. conheceu pela Olivia e pela Dona Lourdes. Olha aí, É. é verdade, tá vendo? Verdade. É Se a sobre gente tivesse encontros, qualquer né? outro carro, Então, a gente não são os estaria aqui. encontros que nos proporciona. Então a Olivia não está à venda. Mas então, eu só queria fazer um parênteses, porque a gente se conheceu por causa do Up. Ah, não é por causa do meu filho. a gente Você tava com estava Up. de, mas não foi por causa do. Muito bom. Gente, obrigado Obrigado a vocês. por ter aceitado o Obrigada a convite para você. gravar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também desse papo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Não custa nada para se inscrever. Deixa o like aqui. E a gente se vê na próxima semana. Beleza? Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Até mais.